A paz de Cristo, bom dia a todos, glória a Deus. Nós estamos iniciando um trimestre maravilhoso, nesta lição sobre o ministério profético. Esse trimestre todo vamos falar sobre esse tema, um tema que fala sobre qual é o ministério profético, o que implica esse ministério, o quão importante é o ministério profético na Bíblia Sagrada. E a lição de hoje é a lição de número 2. Eu quero convidar você a abrir a sua lição. Enquanto você localiza, eu agradeço a Deus pela oportunidade, aos nossos pastores, pastor Christian, pastor Nunes, a todos os amados que estão aqui, que vieram nesta manhã para ouvir e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então a lição de hoje, o tema dela, a lição de número 2, a identidade profética. Vamos observar quem é o profeta. Qual é a identidade do profeta? A nossa lição, como a gente está verificando aqui, ela tem 13 temas importantíssimos. E dentre eles nós vamos destacar hoje o tema 2. Mas não perca nenhuma lição. Venha todos os domingos, sempre esteja aqui, porque nós vamos aprender muito sobre esse ministério. Então são 13 lições falando de um tema que está nas Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então aproveite, venha com a sua família e nós vamos aprender muito sobre esse ministério. Obviamente não podemos falar tudo hoje é só uma introdução, glória a Deus por isso, e assim você vai acompanhar esse tema até o final desse trimestre. Então não perca todos os domingos a nossa lição. O texto está em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 12. Acompanhe comigo essa leitura e vamos verificar o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribardes, e para destruirdes e para arruinardes, e também para edificardes e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Essa imagem que você está vendo aqui é uma amendoeira. Para quem talvez não conhecesse essa árvore, essa aqui são as flores da amendoeira. Por isso que nós encontramos na Bíblia quando florescer a amendoeira, quando o cabelo começar a ficar branco. Então existe uma expressão lá em Eclesiastes que fala sobre florescer a amendoeira. E a amendoeira está nesse texto aqui de Jeremias por um propósito muito interessante. Observe aqui, quando você lê o versículo 5 da nossa lição, diz assim: te dei por profeta, as nações te dei por profeta. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem escolheu Jeremias. Olha outra coisa que está lá embaixo no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, e tudo quanto te mandar, dirás. O profeta não fala o que quer, o profeta fala aquilo que Deus manda, não é a palavra do profeta. A gente vai ver isso nas definições durante essa lição, mas só destacando o texto que nós lemos. Ainda no versículo 9, olha o que está escrito, o final do versículo 9: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então é Deus quem põe a palavra na boca do profeta. Olha lá embaixo, aí no versículo 11, vejo uma vara de amendoeira. É a resposta de Jeremias. O que você está vendo? Estou vendo uma vara de amendoeira. O que isso tem a ver com a lição? Aí ele fala assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que ele está dizendo aqui nesse texto é muito importante, porque a amendoeira, ela é uma árvore que ela produz, ela aparece suas flores já em janeiro, ou seja, no finalzinho do inverno, ela é a primeira árvore a florescer.
Ele é a primeira árvore a apresentar os seus, pelo menos as suas folhas, suas flores. Ela vai ser a última a ser comida o seu fruto. Porém, o que quer dizer? É que quando Deus fala, logo vem a resposta. Aqui, Deus estava falando a Jeremias: vou trazer julgamento sobre a nação. E esse julgamento não tarda em vir. Tinha um significado. E a palavra amendoeira aqui é a palavra shaked, que ela tem a ver com a palavra shakad, que significa vigiar. Deus vigia, Deus vela, Deus está sempre olhando para a sua palavra. Quando Deus fala que vai cumprir, porque Ele está vigiando, Deus está acompanhando, Deus vai fazer até que se cumpra. Você pode ficar tranquilo, porque se Deus disse, vai se cumprir em nome de Jesus. Então, essa é um símbolo importantíssimo, essa árvore. Mas olha só, a lição de hoje, a gente tem 3 objetivos que nós vamos persegui-los. O primeiro deles é conhecer os nomes atribuídos aos profetas. Qual que é a ideia central contida em cada um desses nomes que os profetas receberam no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Segundo, é saber quais são as marcas únicas, inconfundíveis de um verdadeiro profeta. Porque tem o verdadeiro e também tem o falso profeta. Falso profeta é outra lição, mas só para vocês saberem. Vamos conhecer um pouco das marcas do verdadeiro profeta. E o terceiro é identificar as diferenças entre os profetas, os reis e os sacerdotes. Os 3 eram ungidos, os 3 tinham uma escolha, mas qual é a diferença entre o profeta, entre o rei e o sacerdote? Isso também vai ser abordado nessa lição. E aqui a gente chega então, eu quero trazer para vocês um texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala sobre esse ministério, ou de alguns ministérios. Quando a gente olha aqui, eu falo dons ministeriais, é porque eu preciso fazer uma diferenciação. Existem dons naturais, dons que as pessoas recebem, habilidades. Todo dom vem de Deus. Então veja, tem pessoas que têm habilidade com madeira, tem pessoas que têm habilidade para cantar, tem pessoas que têm habilidade para falar. Essas são habilidades que as pessoas têm, isso a gente chama de dons naturais. Dons naturais que praticamente Deus deu e cada um desempenha o seu talento, a sua função. Existem os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, lá lista alguns dos dons do Espírito: falar em línguas, profecia, discernimento de espíritos, e tem uma lista ali de alguns dons, que nós vamos ter também em Romanos outros dons, e assim por diante. São dons que são dons do Espírito. Os dons do Espírito só são exercidos por aqueles que recebem de Deus a capacitação do Espírito Santo, e assim exercem o dom. Lá tem o dom da profecia. Ok, e aí nós temos também agora em Efésios, os dons ministeriais. Por que esse termo ministerial? Porque é o dom do serviço. E como que a gente representa o serviço na igreja? Ou na Bíblia? Usando as nossas mãos. Então, a mão, ela é o símbolo do trabalho, ela é o símbolo do serviço. E como é que a gente classifica aqui os dons ministeriais? Aqui o texto diz assim: e ele mesmo, esse ele é Jesus, ele deu uns para apóstolos, representado aqui no meu polegar. O polegar interage com todos os demais ministérios. O apóstolo, o missionário, o plantador de igrejas, aquele que está na frente dessa obra e que faz a obra crescer. Outros para profetas, o dedo indicador. Assim diz o Senhor. Vira para o seu irmão e olha aí, dedo de profeta. Assim diz o Senhor. Dedo de profeta. Então olha só, indicador. Sempre a gente representa o profeta assim. Assim diz o Senhor. Autoridade. Ele está falando. A gente tem o dedo, aqui o maior dedo da nossa mão, ele representa o evangelista. O evangelista que se destaca, que fala, que evangeliza, que ganha almas, que se destaca onde chega. O evangelista, o dedo maior. Olha só, aí o dedo que você tem aí, a sua aliança, esse é o dedo do pastor. Ele deu uns também para serem pastores. O pastor tem compromisso, é casado com a igreja. O pastor é diferente do evangelista, que está sempre por aí viajando, saindo para todo lado. O pastor está ali, sempre junto, apacentando, cuidando. O pastor tem um compromisso, casado com a igreja, o dedo da aliança. E o mestre, que é o menorzinho, que é o que tira o comichão, a cera do ouvido,
tira o cisco do olho, que cutuca você de vez em quando com um texto bíblico aí para você pensar. Então, o professor, o mestre, o doutor, também é uma função. E todos esses em conjunto trabalham na igreja, de acordo na continuação do texto, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas hoje, a gente vai falar de quem? É dele. Assim diz o Senhor. É do profeta. Nós vamos falar deste ministério, o ministério profético. É daquele que diz, assim diz o Senhor. E não só hoje, como em todas as 13 lições que virão. Agora, o textuário da nossa lição, vamos ler todos juntos? Eu também coloquei aqui na tela. Olha o que está escrito, o textuário, todos juntos. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Glória a Deus. Olha aí, a gente aparece aí 2 nomes, vidente e profeta, para representar funções diferentes. Olhando aqui, parece que são funções diferentes. Vidente é uma coisa, profeta parece ser outra. Porém, quando a gente lê que Natã era o quê? De Davi? Profeta, tá certo. Samuel era conhecido só como vidente? Também era conhecido como profeta. Então, nós vamos ver que também eles exerciam isso. E por que disso, né? Durante a lição, a gente vai ver que às vezes houve momentos que o profeta foi chamado de vidente. Houve momentos que o profeta foi chamado de profeta. Houve momentos que o profeta foi chamado por outros nomes. E é isso que nós vamos ver para identificar um pouco mais sobre quem é o profeta bíblico, a identidade do profeta. Essa é a nossa lição de hoje. Então, olha os nomes que ele é conhecido na Bíblia. Pelo menos 5 nomes. Pelo menos a gente fala de nome e sobrenome. O nome a gente fala, profeta. É o mais conhecido. Tem mais de 300 vezes aparece o nome profeta. Porém, os outros aparecem numa frequência menor. O vidente, por exemplo, só aparece 10 vezes. Então, a frequência com que você tem profeta e a frequência com que você tem os outros nomes é menor. Então nós temos aqui profeta, vidente, homem de Deus, servo do Senhor, mensageiro do Senhor. Todos esses nomes você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Todos esses nomes referindo-se àquele que tem o dom, aquele que tem o ministério profético na Bíblia. Então, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe cada um deles, para a gente poder chegar um pouco à conclusão. Obviamente que hoje vai ter um pouquinho de aula de hebraico também. Então, aqui a gente tem profeta. Profeta, aqui nós temos pelo menos 4 formas de você encarar essa palavra e aprender um pouquinho sobre isso. Primeiro, profeta é a palavra Navi, escreve como se fosse Nabi, mas a pronúncia é Navi. Explico por quê. O B e o V no hebraico, eles têm praticamente a mesma letra. A única coisa que diferencia é um pinguinho que se põe no meio dessa letra aqui, ó, que é o beit. Beit ou veit. Se o pinguinho estiver no meio, é B de bola. Se não tiver pinguinho no meio, é V de viagem. Então, olha só, a pronúncia, tá vendo que tem um B e cortado embaixo? Esse cortezinho é para você saber que você não lê B, e sim V de viagem. Então, a pronúncia é daquele jeito. Como é que é profeta? Navi. É assim que se pronuncia. Em grego, profetes, né? Ou profeteis. Profetes, desculpa. Olha lá, a pronúncia é aquela ali. Em grego é assim que se pronuncia. Profetes. E aqui embaixo a gente tem o significado. O que é o significado de profeta? Porta-voz. O profeta é aquele que fala no lugar do outro. Ele é a voz. O que João Batista disse? Quem é você, João Batista? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu sou a voz. O que ele estava dizendo? O profeta não fala o que ele quer, não fala o que ele pensa, não fala o que ele acha. O profeta fala aquilo que Deus manda. Profeta não inventa as coisas. Profeta diz, assim diz o Senhor. Ele não inventa a história.
Ele não fala o que ele acha. Então, o profeta, ele é o porta-voz. Ele está falando no nome de alguém. Em nome de quem ele fala? Em nome de Deus. O profeta é essa pessoa. É a pessoa que fala no nome de Deus. E quando a gente olha aqui a palavra profeta, o Antigo Testamento tem pelo menos 315 vezes a palavra profeta Navi, que nós olhamos. E a palavra profetas, ela aparece 144 vezes no Novo Testamento. Então, se alguém disser, não tem profeta no Novo Testamento. Tem vários textos, como a gente leu Efésios 4. Em outros textos vamos encontrar também o profeta. Eu gostaria apenas de fazer uma diferenciação, porque no nosso meio pentecostal, às vezes a gente faz uma confusão entre quem é usado no dom de profecia. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo usa uma pessoa, e essa pessoa se levanta e fala em profecia. Isso é o dom de profecia. Não significa que quem tem o dom de profecia seja profeta, ou exerça o ministério profético. Ele está sendo usado por Deus em profecia. O Espírito Santo a capacita para profetizar. E qual é a base que eu uso para explicar isso? Atos dos Apóstolos fala que Filipe, aquele diácono abençoado, que se tornou um grande evangelista, ele tinha 4 filhas donzelas, virgens, e essas 4 filhas profetizavam, eram usadas por Deus no dom de profecia. E no mesmo texto, na mesma circunstância, ele conta que chegou um profeta de Jerusalém chamado Ágabo. O profeta era Ágabo, ministério profético, homem de Deus que exercia o ministério profético, enquanto que as filhas de Filipe, elas eram mulheres que eram cheias do Espírito Santo e que falavam em profecia mediante a capacitação do Espírito Santo. Então elas exerciam o dom de profecia, mas não significava que elas eram profetisas, ou que exerciam o ministério profético. Então, só para a gente diferenciar dom de ministério. Ministério é serviço. Então, a gente olha uma curiosidade agora. Quem foi o primeiro profeta na Bíblia? Então, pensa um pouquinho, alguns já sabem. Até teve um pastor que me fez essa pergunta, eu falei, eu vou colocar na minha aula, porque o pastor Sandro fez essa pergunta para mim, eu falei, eu vou colocar na aula. Quem foi o primeiro profeta na Bíblia? Ou pelo menos a primeira referência a um profeta na Bíblia? Tempo, tic-tac, vamos. Quem foi? Gênesis 20, versículo 7. Abraão. Às vezes você passa pelo texto, você lê o texto e fala assim, peraí, Abraão? Abre a sua Bíblia aí, olha, pode conferir, não tem problema não. Pode olhar, está escrito lá, Deus falando assim, Abimeleque, vai lá, chama Abraão, devolve a mulher dele, restitui Sara para ele, porque o homem é profeta, e ele vai orar por você, e aí você vai devolver a mulher dele. Então, Deus disse que Abraão era profeta. Se Deus disse que Abraão era profeta, quem sou eu para dizer que ele não era profeta? A gente sempre diz, o patriarca Abraão, porém a Bíblia diz, Deus dando testemunho de que Abraão era um profeta, e um profeta que iria interceder, iria orar. Então profeta também ora, profeta também intercede, isso faz parte aqui da nossa lição. Então Abraão, como curiosidade, ele é profeta. E alguém pergunta assim, como é que é o profeta de Deus? Vamos ler como é que é o profeta. Alguém fica pensando, deve ser um nível espiritual super power, mega blaster elevado. Será? O que está escrito aqui? Tiago explicou quem é o profeta. O profeta mais conhecido da Bíblia. Geralmente você fala assim, legislador é Moisés. E profeta? Quem vem à mente? Elias. O que Tiago explicou? Elias era humano como nós. Como é que ele era? Humano como nós. Ele não era um super-homem, ele não era um super-crente, ele era humano como nós. Só que tem um detalhe, quando esse homem orou, olha lá, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele era humano, ele é humano, como eu e como você.
Então de repente você está sentado do lado de um profeta e você não sabe, mas tem profeta aqui hoje. Eu sei que tem profeta de Deus aqui hoje. Eu sei que Deus já levantou gente aqui como ministério profético. Eu sei que Deus usa pessoas aqui no ministério profético. Então você precisa entender: mas eu não sou digno de ser profeta. Jeremias também disse: eu sou uma criança, eu não tenho condição, eu não tenho como falar, Ele arrumou muitas desculpas, mas não adianta você correr. Se você recebeu de Deus o ministério profético, você precisa exercer o seu dom, porque o dom não é dado à toa. Deus dá os dons para serem usados. Deus distribui os dons para aquilo que for útil. Então, se é útil, você deve usar, ok? Então, o dom de Deus, ele é dado para a gente usar. Então, aí a gente entende que o profeta não é uma pessoa super especial, mas é uma pessoa humana, cheia do Espírito Santo, que é usado por Deus. Aí, quem é o vidente? Que é o roê. A palavra roê é o vidente. Aí a gente olha e fala assim: mas meu Deus, vidente me lembra outra coisa, né? A gente fala, vidente me remonta a uma situação bem esquisita, que crente não costuma estar envolvido, né? Mas olha só, vidente não é aquele que lê mão, não é aquele que fica... Não é isso. Olha o que está escrito aqui. O vidente significa aquele que vem da palavra ra, que é ver. Então, qual é o sentido de vidente? É aquele que vê. Está relacionado com aquele que enxerga, que tem visões. Aquele que vê uma revelação de Deus. Aquele que recebe uma visão de Deus. Aquele que age de forma mais visual. Deus lhe dá uma visão, uma revelação. Então, olha só o que está escrito em 1 Samuel 9,9, explica por que da palavra vidente. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então ele está falando assim: quem é o vidente? É o profeta. Quem é o profeta? É o vidente. Significa que vidente era um nome antigo, que se usava por aquele que Deus usava, lhe dando revelações, visões do futuro, do presente, do passado. Porque alguém pensa que profeta só fala do futuro. Profeta, ele fica profetizando só o futuro. Deus também revela o passado. Esses dias aqui o pastor pregou sobre a mulher samaritana. Quando Jesus falou assim: você teve 5 maridos, e o que você tem não é teu? Ele está falando do presente ou do passado? Você teve 5, e o que você tem agora? Ele falou do passado e um pouquinho do presente. Você teve 5, e o que você tem agora não é teu. Jesus está revelando o passado dela. Profeta. Aí ela falou assim: vejo que tu és profeta. Foi a resposta que ela deu. Vejo que tu és profeta. Deus te revelou. Então ele revela o passado, ele revela o presente, ele revela o futuro, porque o profeta não fala de si, e sim ele fala do que Deus manda, do que Deus revela, do que Deus lhe entrega. Então isso é a questão do vidente. Outra palavra que, outra observação, ainda falando do vidente, lá em Gênesis 16, quando Agar está indo embora, há uma circunstância, a gente até canta aqui um hino: tu és o Deus que me vê. Essa é uma frase de Agar. Tu és o Deus que me vê, é roê, é a mesma palavra usada para vidente. Tu és o Deus que me vê, o Deus que está me vendo, o Deus que me conhece, o Deus que sabe o que acontece. Esse é o nosso Deus, que anuncia o fim desde o princípio. O nosso Deus conhece, Ele sabe da tua dificuldade, da tua dor. Então, pode ficar tranquilo que Ele cuida de você. Outro nome que é usado para profeta: homem de Deus. Homem de Deus, Ish Elohim. É outro nome usado pelo homem de Deus. Esse daqui foi usado muitas vezes para Elias e Eliseu. Vejo que tu és um homem de Deus. Durante o seu ministério, ele era profeta. Havia escola de profetas. Mas observe que as pessoas os chamavam: lá vai o profeta Elias, lá vai. Também chamavam de profeta. Mas muitas vezes eles foram reconhecidos como um homem de Deus. Então que o mundo, quando Paulo diz assim, que o mundo nos considerem como ministros de Cristo, que o mundo possa olhar para nós e nos reconhecer como homens e mulheres de Deus, que possa olhar para nós e reconhecer: aqui tem um homem de Deus. E aqui olha o texto de 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é
verdade. Profeta quando fala, se cumpre. Profeta fala a verdade. Então, aqui ele está colocando claramente o que acontecia no ministério, tanto de Elias quanto de Eliseu. Esse era um nome comum na época deles. Assim eles foram conhecidos como homem de Deus. Outro nome que o profeta é conhecido. Aqui nós temos a palavra servo do Senhor. Servo do Senhor, ou servo de Yahvé, porque é assim que está escrito lá. Todas as vezes que você lê na tua Bíblia a palavra Senhor em maiúsculo, as nossas Bíblias, elas usam a expressão no Antigo Testamento Senhor em maiúsculo. Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, elas usam essa expressão ao invés de colocar Jeová ou Yahvé em todas os finais, que é o nome de Deus. Todas as vezes que você vê Senhor em maiúsculo, no lugar ali está aquela palavra ali que representa o nome de Deus, as 4 últimas letras aqui do lado de cá. E aqui o que acontece no hebraico é que existe uma raiz. Todas as palavras possuem uma raiz que derivam outras palavras. Então a raiz, ela vai gerando significados. E o que acontece aqui? A palavra servo, oved, avad, avodá, são palavras que são do serviço. E até na lição que falava sobre o trabalho, eu usei essa expressão aqui, por quê? A palavra trabalho também é a mesma palavra de adoração. Ou seja o seu trabalho, seja você servir, seja você adorar, não importa se você adora no seu serviço, se você adora no púlpito cantando, se você adora pregando, não importa o serviço, se você na ação social ontem, você estava adorando a Deus, por meio do seu trabalho, por meio do seu serviço. Então, o servo do Senhor, aquele que serve a Deus, assim também era conhecido o profeta, faz um serviço para Deus, ele é o porta-voz, é quem transmite a palavra de Deus. Então, aqui nós temos 2 textos, que falam sobre o profeta Aías, que é conhecido como servo do Senhor. Então olha o que está escrito ali: e o sepultaram e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, o qual dissera pelo ministério do seu servo, Aías, o profeta. Então, o servo do Senhor também é conhecido como profeta. E o texto de 2 Reis 9:7, e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, do sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. O que a Jezabel mandou fazer? Matar quem? Os profetas de Deus. E teve um homem de Deus que guardou uma parte desses profetas. Elias ficou preocupado certa vez, porque ele falou assim: essa mulher está matando todo mundo e agora quer me matar. E aí Elias vai para a caverna, e Deus fala com ele na caverna, e Elias é um homem de Deus, como a gente falou, representante dos profetas na Bíblia Sagrada. Então ele é conhecido como servo do Senhor. Outro nome que ele é conhecido, mensageiro do Senhor. A palavra mensageiro aqui é a palavra malar, que também é a palavra anjo. É o anjo do Senhor, é o mensageiro do Senhor. Então, um nome importante da Bíblia, tem um texto bíblico ali, Malaquias 1:1. O nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. O nome Malaquias, ou Malachi, é uma abreviação de mensageiro do Senhor. Então, se você quiser colocar um nome num filho, eu sei que para nós é estranho chamar de Malaquias, né? Vai ficar esquisito, a turma vai falar, ô Mala, né? Mas Malaquias é um nome bom, significa mensageiro do Senhor. Então, infelizmente, o bullying acontece na escola, acontece em um monte de lugar, né? Mas pode colocar Malaquias, que significa um nome muito bom, significado maravilhoso, significa mensageiro do Senhor, significa anjo do Senhor. Assim também os profetas foram conhecidos como mensageiros, aqueles que trazem a mensagem de Deus ao povo. Então nós temos agora outro ponto importante, vamos entrar no tópico 2 da nossa lição. Até aqui a gente falou sobre a identidade do profeta, no sentido de como ele era conhecido, como ele era chamado, os nomes e sobrenomes dele. Agora vamos entrar um pouco nas características do profeta. Quem é o profeta? Então, falando das digitais. O que significa digitais, né? Significa que é algo inconfundível, que é algo único, que é algo que cada um tem, ou seja, é aquilo que vai identificar a pessoa. As digitais proféticas, aquilo que você vai encontrar nos profetas de Deus. Então, todo profeta de Deus tem que ter
as características que nós vamos falar. São só essas? Não, porque hoje é a aula introdutória, tem mais coisas que a gente vai estudar ao longo do trimestre. Mas vamos falar de pelo menos 3 características sobre os profetas que nós vamos encontrar. Bom, o profeta, nessas 3 características, nós vamos abordar elas individualmente, mas de forma macro. Primeiro, são os tópicos da nossa lição. Ele tem um compromisso com a verdade. Então, o profeta ele tem um compromisso com a verdade e as suas palavras precisam ser verdadeiras. Para ser considerado um homem de Deus, um profeta de Deus, suas palavras precisam ser verdadeiras. Ele fala a verdade. Segundo ponto é que ele intercede. Suas intercessões são ouvidas por Deus. Ou seja, é um homem que tem comunhão com Deus. Quando ele ora, Deus realiza. Quando ele ora, Deus faz. Então ele intercede. E quando ele intercede, Deus ouve e realiza. Foi o que Elias fez. Orou e parou a chuva. E não teve chuva por 3 anos e meio. Ele também é um homem de autoridade. Terceiro ponto é que ele fala na autoridade de quem? Na autoridade do Senhor. Na autoridade de Deus. Ele fala em nome de Deus. Então ele fala na autoridade do Espírito Santo. Então, olhando para o primeiro ponto, é o seguinte. Quando eu falo que suas palavras são verdadeiras, é porque o profeta ele é casado com a verdade. O profeta não pode falar outra coisa senão a verdade. E às vezes a questão de falar a verdade é um ponto que a verdade, como alguns dizem, ela dói. Às vezes a verdade não é aquilo que a gente quer ouvir. Há momentos que a gente não quer ouvir uma repreensão. E o profeta geralmente está associado ao quê? Aquele que é uma pedra no sapato na hora que a gente está numa situação um pouco complicada. Então ele tem um compromisso com a verdade. Doa a quem doer. Se era para rei, se era para sacerdote, se era para membro, se era para nação, não importava para quem ele falava. A palavra dele era pesada. Era uma palavra que ele tinha que falar a verdade, e essa verdade muitas vezes doía. E o que acontece é que, como o foco dele é falar a verdade, profeta não costuma ser uma pessoa popular. O foco dele não é popularidade. Quando a gente lê o texto de Jeremias, olha como é o chamado dele, que lindo. Pastor Sandro vai falar semana que vem do chamado. Mas olha só, o chamado. Mas eu não vou falar do chamado, amém? O camarada é chamado por Deus. Viu quantas promessas a gente leu ali hoje? Promessas, as nações te dei para o profeta, você vai falar, ok. Mas tem muitas pessoas que leem o livro inteiro de Jeremias e falam assim, Jeremias foi um profeta frustrado. Alguns dizem que ele foi um profeta que não teve sucesso. Alguns vão dizer assim, porque ele pregou e parece que ninguém ouviu. Veio o cativeiro, ele falou, o povo desobedecia. Ele falava e o povo fazia tudo o contrário. Mas Deus o levantou como profeta, ele foi profeta de Deus sim, tal, e continuou sendo homem de Deus, mas é porque a gente quer medir o sucesso de Jeremias pela sua popularidade. E não é assim que se mede a palavra de um profeta. Profeta não se mede pela sua popularidade. Profeta não é popular. Profeta fala a verdade, incomoda muita gente, e aí as pessoas costumam não gostar muito de profeta. Então, o fato é que não se mede o profeta pela sua popularidade. Por isso que alguns interpretam Jeremias como tendo sido um fracasso. Porém, Jeremias não foi um fracasso. Então observem que ele não está preocupado com a opinião pública, porque o compromisso dele é com a verdade. O segundo tópico aqui é a comunhão. Quando fala de comunhão, a gente está falando aqui que o profeta, ele precisa, primeiro, orar a Deus, ter comunhão com Deus. E temos alguns exemplos de homens de Deus, como Moisés, que intercedeu pelo povo. Imagina que Moisés chega diante de Deus e fala assim, se o Senhor fizer isso, pode riscar o meu nome no livro da vida. Pode riscar o meu nome. Senhor, não faça isso. É como se Moisés estivesse aconselhando Deus. Olha que circunstância que parece aquilo. Porque é Moisés orando pelo povo. Senhor, não faça isso, por favor, não faça isso. Senhor, Miriam está leprosa, Senhor, restitui ela. Ela falou mal de mim, ela é minha irmã, ela me feriu, mas Senhor, restitua ela. Foi Moisés quem intercedeu, quem orou, e a irmã dele voltou a ser curada. Porém, obviamente, ela sofreu uma consequência, ela ficou leprosa. Mas
o fato é que aqui nós temos o homem de Deus interagindo de forma espetacular. Por quê? Ele está falando ali, ele ora e Deus responde. Deus ouviu a oração dele. Deus mudou o que ele intencionava fazer, de acordo com o texto, como você lê, mediante a oração do seu servo. Outra coisa, olha lá, Abraão intercedeu por Abimeleque. Ele orou, foi restituído, e Abimeleque, que era rei dos filisteus, ele restituiu. Elias orou e o filho da mulher foi ressuscitado. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de homens de Deus que oraram, que intercederam, que fizeram sua oração e Deus respondeu suas orações. Então, esse também é uma das características do profeta, do homem de Deus. Quando ele ora, Deus responde, Deus atende. E eu sei que muitos de nós já vimos e ouvimos e presenciamos a resposta de Deus na nossa vida. Então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de interceder por você, por sua casa, por sua nação, por todo esse Brasil. Faz parte do profeta fazer isso. Nós precisamos orar e interceder por nossa nação. E nós vamos ver mais do que nunca, um pouco mais sobre alguns detalhes sobre a vida do profeta, que às vezes a gente fala assim, mas profeta deveria estar se metido nesse tipo de assunto? Deveria se meter nesse tipo de assunto? Tem muitos de nós que achamos que não, mas vocês vão entender o que o profeta tem que fazer. Olha só, o profeta, na autoridade do Espírito, ele tem autoridade. Porque imagina o seguinte, João Batista virando na cara de Herodes e falando assim, ó, essa mulher aí não é tua, você está em pecado. Imagina Elias, quando chegou para Acabe, rei de Israel, e o Acabe falou assim, então és tu o perturbador de Israel, né? Ele falou assim, eu não, mas tu e a tua casa. Opa, na cara do rei, eu não estou perturbando Israel não, é você e essa esposa que você arrumou, tal de Jezabel aí, ó. Eu não perturbo Israel não, eu sou homem de Deus. E na cara do rei, então assim, você vai olhar profeta, que realmente, Natã, de forma mais sutil, chegou para Davi, de forma sutil, contou uma parábola, contou uma história, e tal, o rei ouviu a história, no final o rei fala, digno de morte é este homem. Qual foi a resposta do Natã? Tu és esse homem. É você, Davi. É o Senhor, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa sei lá o quê, como é que era o pronome de tratamento que ele tratava o rei naquela época. Ele da forma educada, mas não deixou de falar, tu és esse homem. Quantas vezes o profeta Malaquias, a gente só lembra de Malaquias 3:10, mas se você ler Malaquias capítulo 1, o cajado come na costa do sacerdote. Por quê? Malaquias pega e fala assim, vocês estão trazendo qualquer tipo de coisa, povo, sacerdote, estão oferecendo as coisas de qualquer jeito, sacerdote casando com gente que não é para casar. Ele trazia todo o problema e falava assim, ó, pode parar com isso. Pega esse animal defeituoso e oferece para um príncipe de vocês, para um político. Ah, não, para o político não pode, para Deus pode qualquer coisa? Então, irmãos, eu não ensaiei não, para cantar, mas como é para Jesus... Vou cantar assim mesmo. Eu estou rouco, estou ruim, estou mal. Mas como é para Jesus, vou fazer assim mesmo. Vai fazer assim mesmo? Não, irmão. Para Jesus você faz o melhor. Para Deus é o melhor. Para Deus você traz o que você tem de melhor. Não oferece qualquer coisa para Deus, não. Amém? Profeta fala. Profeta não é qualquer coisa, não. Você tem que fazer o melhor para Deus. E profeta falava com o sacerdote, com o rei e tal. Outra coisa importante, olha a autoridade do homem. Quem é que ungia rei? Ou era sacerdote ou era profeta. Deus falou para Elias, Elias, você vai ungir até rei de outra nação. Você vai subir lá na Síria e vai ungir Azael. Então, olha só, Deus dá ordem para o profeta, que ele é profeta em Israel, para ir ungir um rei na Síria. Ele não ungia só rei na sua terra, ele ungia também um rei fora. Samuel foi ungir. Davi ungiu Saul, o profeta unge pessoas. Pelo contrário, não é o rei que coloca profeta. Rei não escolhe profeta, quem escolhe profeta é Deus. É Deus quem escolhe profeta. E aí, profeta tem que ser graduado na faculdade XPTO? Não.
Olha o que disse lá um servo de Deus: eu era boiadeiro, plantador de sicômoro, tinha lá minha fazendinha, tinha lá minha horta, e Deus me tirou de lá e trouxe para cá. Ou seja, Deus escolhe pessoas, seja no alto nível, como também da roça. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós para dizer quem Deus pode usar, quem Deus vai usar? Deus usa quem Ele quiser, porque é Deus quem escolhe o profeta. Então não importa qual é a graduação, qual é o nível, Deus chama. E se Deus chamou, está chamado. E assim, eles eram levantados por Deus. Essas são algumas das características que nós falamos sobre o profeta, na questão do que ele precisa ter. Então, palavras verdadeiras, comunhão com Deus, e ele também precisa ter autoridade. Mas agora a gente vai falar no tópico 3 da nossa lição. Aqui tem alguns itens importantes também. Qual que era a relação do profeta diante do rei, diante do sacerdote? Quais são as diferenças de profeta, rei e sacerdote? Então, aí a gente entra agora um pouquinho mais nesses 3 personagens aqui. A gente tem profeta. Dá uma olhada para a cara de bravo dele. Assim diz o Senhor. Né? No desenho, esse aqui é o Elias. Aqui nós temos um rei. Esse folgado aqui era para ser Saul. Né? Assim, de acordo com o desenho lá, era para ser Saul. E esse aqui é o sumo sacerdote. Tá? Sumo sacerdote, ou sacerdote. Aqui nós temos 3 figuras importantíssimas, onde as 3 são ungidas. Só que a gente vai ver que há uma pequena não. Quais são as diferenças entre estes homens, suas funções, seus ministérios, o seu nível de atuação, qual é a área que eles entram, aonde eles não entram? Então, vamos entender um pouquinho sobre esses personagens. Então, começando falando entre o rei versus o sacerdote. Então, qual é a relação do profeta com o rei? Primeiro, o rei era escolhido para exercer a autoridade política e militar. Qual que é a extensão do reino do rei? Rei cuida de política e parte militar. Teve um rei que quis se intrometer no sacerdócio, Uzias. Pegou incensário e foi querer oferecer. Saul foi querer fazer coisas que não competiam ao rei. Rei tem uma unção, rei tem uma abrangência, sacerdote tem outra. Inclusive nosso pastor Silas tem uma pregação exclusivamente falando desse aspecto de Uzias. A unção de rei e a unção de sacerdote são diferentes. Um não pode querer exercer a função do outro. Deus, naquela palavra que o pastor Silas deu, uma vez eu estava assistindo também o programa Vitória em Cristo, ele dizia o seguinte: tinha um empresário na igreja, o empresário sempre mantendo a obra, investindo na obra, ele investindo na obra. E aí algumas igrejas consagram pessoas por causa da sua condição social, infelizmente. E consagrou o camarada, o empresário, para ser pastor e pôs ele para dirigir uma igreja. Aí o empresário, agora com o tempo todo tomado, ele foi dirigir igreja. Ele deixou de ser empresário. Sabe o que aconteceu? Ele teve que colocar uma pessoa para administrar a empresa no lugar dele. Porque agora ele não tem tempo para cuidar do rebanho de Deus, para ser pastor, para exercer um ministério mais sacerdotal, do que ele cuidar da empresa, dos negócios. Ele colocou uma pessoa, essa pessoa começou a roubar ele. Ou seja, a empresa começou a afundar. Agora ele já não conseguia mais patrocinar ou bancar a obra. E ele, como sacerdote, como pastor, não se dava muito bem, porque não era o chamado dele. Por uma emoção de alguém, ele foi consagrado, colocado lá para dirigir uma igreja, mas ele não tinha o dom, não tinha chamada, não era a habilidade dele. Aí o que aconteceu? Ele estava no lugar errado. Ele entendeu que a empresa vai mal e a igreja também não vai bem. O que ele teve que fazer? Reconhecer: eu sou empresário, eu atuo como rei, eu administro, eu cuido, eu faço crescer os negócios e eu patrocino a obra para Deus usar outras pessoas para ser pastores e cuidarem da obra de Deus e serem missionários. Então, qual é mais importante? É o que patrocina ou é o que vai fazer a obra? Os dois são importantes. Você precisa de quem patrocina e você precisa de quem vai fazer a obra.
Então entenda, meu irmão e minha irmã, o seu lugar, e eu entendo eu e o meu lugar. Cada um Deus chamou na sua atividade. Deus te dá um dom, e esse dom precisa, olha só, quantas tribos tinha Israel? A gente fala 12, mas na prática, houve uma matemática diferenciada lá, porque os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que não eram para ser contado entre os 12, o que o Jacó fez? José, você sai fora da lista, e eu pego teus 2 filhos e trago para dentro. Então olha só, você tira José, que fazia o 12º, e traz mais 2, quanto dá? 13. Você tinha 12, tirou 1, ficou 11, traz mais 2, fica 13. Aí o que Deus fez na conta? Agora eu escolho a tribo de Levi, e tiro da conta também, porque Levi não vai ter herança. Levi vai ser o ministério sacerdotal, os levitas vão ser sacerdotes, porteiros, carregadores, músicos. Vou tirar essa tribo e vou separar, sobraram 12, mas na prática eram 13, porque era o quê? 12 tribos trabalhavam para sustentar uma tribo, que era a tribo de Levi. Então entenda o seguinte, todo mundo pode ser pastor? Não, porque Deus separa uma nação para manter o ministério sacerdotal. Então olha só, Deus está usando, a maioria não é, por quê? Porque precisa manter a obra. Foi assim que Deus instituiu, e Deus escolheu pessoas para fazer um trabalho específico. Então o rei cuidava do quê? Cuidava da parte militar, da autoridade, do governo, da administração, julgava a questão política, enquanto que o profeta, qual que era o nível de autoridade dele? Em que nível era a autoridade dele? Recebida do alto, autoridade espiritual. O rei nem sempre era escolhido por Deus, porque alguns usurpavam o trono. Tinha rei que matava o irmão para assumir o trono. Tinha reis que faziam isso da forma errada. Então, infelizmente, muitas vezes o rei, acontecia de ter reis que exerciam esse ministério, sendo administrador, usurpando, pisando nos outros, matando. E até esses dias o pastor Henrique falou aqui sobre uma dessas pessoas que matou todos os seus irmãos. Então, olha só, nem sempre, ou melhor, a maioria dos reis herdam o trono hereditariamente, por dinastia. Ele está no trono por quê? Porque sou da família real de Davi, sou descendente de Davi, sou descendente de fulano, sou descendente de Beltrano, sou descendente da coroa real da Inglaterra. Existe uma linha de sucessão hereditária, por família. Isso é ministério de rei. E profeta? É hereditário? Não. É Deus quem chama, não tem regra nenhuma, às vezes o pai é, o filho não é, e assim por diante. Isso é um ministério chamado por Deus. Deus escolheu. Então, observem que aqui existe uma diferença. Os reis eram ungidos por profetas ou sacerdotes, enquanto que aqui, eram os profetas quem ungiam os reis. Era diferente. Aqui Deus então usa o profeta na autoridade para ungir reis. Os reis consultavam os profetas. Quando a situação apertava, Josafá falou para Acabe: manda chamar um homem de Deus, profeta. Vamos consultar o que Deus tem a dizer. Depois que o profeta de Deus falar o que tem que falar, então a gente faz o que tem que fazer. Então reis consultavam profetas. Profetas não consultavam reis, porque eles falavam diretamente com Deus. Então, uma das pequenas diferenças entre esses dois ministérios se dá exatamente nesse aspecto. Quando a gente fala do sacerdócio, o sacerdote, chovendo ou fazendo sol, qual era a função dele? Oferecer sacrifícios, cuidar do templo, cuidar das atividades, oferecer os sacrifícios que o povo trazia, interceder entre o povo e Deus. A função sacerdotal se limitava ao espaço do templo. O sacerdote se limitava ao templo, às atividades, aos rituais. Ele se limitava àquela atividade. Então a gente observa que eles eram intercessores. Os sacerdotes estavam sempre ligados no culto. A vida do culto, tudo que estava relacionado ao culto. Essa era a função dele. De certa forma, eles eram um pouco engessados, porque
não podia fugir muito daquilo que Deus tinha instituído, dentro daquilo que era a liturgia que a gente chama hoje. Tá? Existe uma delimitação da sua atuação. Mas olha só, os sacerdotes, como eu acabei de dizer, eles provinham da tribo de Levi. Mas não era todo levita que era sacerdote. Tinha uma família específica dentre os levitas, que eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. Era dessa família que deveriam vir os sacerdotes. Eram dessas famílias que viriam aqueles que exerceriam o ministério sacerdotal. O sumo sacerdote, por sua vez, era um só. Que esse era como se fosse o grande cabeça de todos eles, de todos os sacerdotes que eram escolhidos, mas sempre numa linhagem familiar. Então, no sacerdócio também se perpetuava a questão da família, tá? A questão da genealogia. E eles estavam geralmente ligados ou restritos a uma parte muito específica ali do templo. Isso aqui, a gente tem que entender as diferenças. O ministério sacerdotal que operou no Antigo Testamento. Hoje nós não temos, trazendo para os dias de hoje, uma família específica dos levitas, aqui no Brasil, primeiro que nós não somos judeus, então não temos uma família específica da linhagem X, que só essa família pode ser, embora alguns lugares as pessoas pensam que é assim, né? que há uma linhagem sacerdotal que eles devem adotar. Nos dias de hoje, Deus escolhe, Deus elege pessoas, como Ele faz com os profetas. Não sabe de onde veio, mas o Espírito Santo sabe para onde vai. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que vai fazer. Então Deus escolhe pessoas, Deus capacita, Deus coloca à frente da sua obra e faz aquilo que nós chamamos do improvável, que aos olhos humanos ninguém daria nada, mas Deus, quando escolhe, ponto, e Deus faz assim com seus profetas nos dias de hoje. Infelizmente, algumas instituições usam esse aspecto mais familiar, tentando fazer uma correlação com o sacerdócio da antiga aliança. Porém, é como os profetas nos dias de hoje. Agora, caminhando para o final, a gente precisa analisar uma questão. Jesus, o nosso Salvador, Ele tem um tríplice ministério. Jesus exerceu o ministério de profeta, Jesus exerceu o ministério de sacerdote, e de rei, ainda há por vir esse ministério, de certa forma, como eu posso dizer, institucionalizada. Então Jesus, ele exerce esses 3 ministérios, e é importante a gente fazer essa correlação, porque Jesus, o nosso mestre, ele atuou em todas estas áreas. Então, como profeta, houve anúncios. O próprio Moisés, quando estava escrevendo o livro de Deuteronômio, diga-se de passagem, Deuteronômio significa a segunda lei, significa a repetição da lei. Tudo aquilo que já tinha acontecido em Êxodo, em Levítico, de certa forma, uma parte da peregrinação no deserto em Números. O que é Deuteronômio? É a repetição da lei para a nova geração que chegou. A primeira geração morreu no deserto. A primeira geração que recebeu os ensinamentos e os mandamentos morreu no deserto. Quando chega em Deuteronômio, é quando Moisés praticamente vai passar o bastão para que Josué continue. Então ele está transmitindo aqui uma repetição da lei de Deus. E na repetição da lei, ele fala: Deus irá levantar um profeta que é maior do que eu. Porque todo mundo olhava para Moisés e falava assim: Moisés é o cara. Moisés é a pessoa, e realmente ele era o homem de Deus daquele momento. Só que tem um detalhe, Deus estava dizendo que ia levantar um outro profeta muito maior que Moisés. Isso se cumpre aonde? Lá em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é chamado de profeta. Essa profecia se cumpre na pessoa de Cristo. Essa profecia se cumpre em Jesus. Então aqui nós temos esse reconhecimento no Novo Testamento. Como sacerdote, houve um anúncio no Salmo 110, fala sobre o ministério sacerdotal de Cristo, como Ele intercede por nós. E um detalhe importante é que está lá em Hebreus. Quando a gente lê o livro de Hebreus, mostra como Jesus exerceu esse ministério sacerdotal, com excelência,
como Jesus fez isso da melhor maneira possível. Então o ministério sacerdotal também é reconhecido no Novo Testamento, no livro de Hebreus. E como rei, ele é anunciado como rei. Isaías faz essa promessa. Isaías, como sendo o profeta messiânico, ele fala de Jesus, de um ministério dele como rei. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Colocaram uma coroa em Jesus como rei, mas de forma equivocada, colocaram uma coroa de espinhos. E Jesus falou: vocês estão pensando que eu quero fazer o reino aqui nesse mundo? O meu reino não é deste mundo. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus está chegando. É chegado, estamos aqui. Só que acontece que as pessoas interpretaram o reino da forma material. Jesus não é um rei como eu acabei de dizer, um rei que usurpa o trono, um rei que toma as coisas. Não, Jesus tem um ministério totalmente diferenciado. E aí a gente chega para a nossa conclusão da lição, com algumas dessas frases aqui, ó. O profeta não fala o que quer, não fala o que pensa, não fala o que ele acha, ele fala somente a palavra de Deus. Ele é só a voz, porque a mensagem, o conteúdo da mensagem, ele vem do alto, vem de Deus, não vem de outro lugar. A mensagem do profeta nunca irá contradizer as Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem, a gente tem que analisar a profecia. E qual é a regra de fé para analisar a profecia? É a palavra de Deus. Se o profeta profetizou uma coisa que está contrário ao que está escrito nas Escrituras, ele não é profeta de Deus, ele é falso profeta. Você deve julgar a profecia. Ouviu uma profecia, ouviu o profeta falando, julgue, analise, avalie. Segundo qual critério? O critério das Escrituras. São as Escrituras quem regulam os dons espirituais, e não os dons espirituais que regulam as Escrituras. É aqui, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala como devem ser usados os dons espirituais. Porque a igreja de Corinto era tão cheia de dons e abençoada, que tinha virado bagunça. Imagina 3, 4 profetas falando ao mesmo tempo na orelha de um irmão. Quem ele ouve? E você pensa que eu estou falando sem conhecimento de causa? Eu já vi 2 pessoas profetizando, um numa orelha e outro na outra ao mesmo tempo. Eu pergunto, quem ele ouviu? Ninguém. Como é que eu profetizo 2 profecias para uma mesma pessoa, ao mesmo tempo? Nós não somos Deus para compreender isso. Então, é a palavra de Deus que diz assim: levanta um profeta, depois o outro, depois o outro, depois. Existe uma ordem, existe uma sequência, existe uma ordem bíblica. Então quem regula dons espirituais é a palavra de Deus. É ela quem regula. Então o profeta só pode falar conforme a palavra de Deus. Nada contra a palavra. E aqui diz o seguinte, quando neste versículo de 2 Crônicas 18:13, vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Então, não vamos fazer nada além daquilo que Deus deu. Se Deus deu até aqui, amém, é até aqui, glória a Deus, não acrescenta, não ponha nada mais, fale até onde Deus te deu, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.